A partir de agora, nós navegaremos pelo rio das memórias dolorosas de um dos maiores genocídios da história. Milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas pelo regime comunista da utopia rural. Mergulharemos em busca da esperança de um Camboja sem referência, de pobreza generalizada, baixo desenvolvimento humano e descaracterização religiosa. Das profundezas, traremos à luz todo o impacto de um extermínio em massa, do tráfico humano como meio de sobrevivência e dos danos da religião tradicionalista. Comunidades construídas entre túmulos, venda de crianças e o maior templo religioso do mundo. Desaguaremos agora no Reino Camboja, em busca da identidade. O pai dela tá dando pra mim. Today I am free to bring light and hope to my people. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រៀបនិយាយរឿងរ៉ាវខ្លះអំពីយើងនៅកម្ពុជាដែលយើងអំពី ai đặt số bay nữa rồi số đấy bây giờ tôi muốn đau ra mày đâu lặng đục sục đau giật ai kia nó mới tập hai. 'Todo o Sudeste Asiático sentiu na pele as consequências da Guerra do Vietnã. O conflito se estendeu por mais de 20 anos e o bombardeio americano devastou não apenas o Vietnã, mas também os vizinhos de fronteira como Laos e Camboja. Mesmo sendo um país inicialmente neutro, o Camboja foi imerso em um contexto de caos e devastação que se instalou devido à guerra. Một bay ở bê nó là giúp nên là chị bê rồi cướp hay trong nó con cháu nó mà mấy chị đây nó thứ toàn xe chạy rồi đâu đâu hay đó năm cái bọn mà sẽ bụng buồn nó ra trong rồi đâu để nhóm con cả bột năm chất chấp nâng bột bia thứ bát nâng cái đa dưới nè chị đây luôn đây đâu hơi dừng vô đang đặt lừa trâu dừng đặt đây trâu hơi dừng nằm chị bố chị luôn trâu hai con cháu dừng đâu nóng ra bê ra họ hầm đã bê làm đã mau dừng trâu giờ lạ hàng cho nó siêu cá chom đâu mà đâu xưa nó được bật những là bê gọp để gọp tao nó được con này ăn gì chứ? The war we have the family break. Example like when we sound bomb, a bomb come, we need to save life, we have to move. But after the bomb stop, we lose the brother or parent, we difficult to defend. We all cry and upset. Em meio a tudo isso, um partido político começa a ganhar espaço no cenário cambojano. O Partido Democrático Kampuchea, que mais tarde seria chamado Khmer Vermelho, vem com a promessa salvadora de reerguer o país da destruição causada por Estados Unidos e Vietnã. Em 1972, o Khmer Vermelho deu início à tomada de posse do poder, saindo vitorioso na guerra civil travada com as forças governamentais cambojanas. Com fim em 1975, a batalha pelo poder trouxe abalo econômico, escassez de alimentos, graves atrocidades e mortes. Seguindo as ideias do seu principal líder, Pol Pot, o partido almejava estabelecer o comunismo no país, acreditando que o verdadeiro meio para isso era através da criação e implantação de uma sociedade rural camponesa, que buscava a autossuficiência do seu povo através da agricultura. Pois assim, não precisariam das influências estrangeiras e alcançariam a utópica perfeição como sociedade. Com essa promessa, em 17 de abril de 1975, o exército de Pol Pot marchou para Phnom Penh, a capital do país, e em 48 horas fechou escolas e escritórios, locais de culto e entretenimento, hospitais, fábricas e delegacias de polícia. Todos os homens, mulheres e crianças das cidades, independentemente da idade, condição de saúde ou status social, foram forçados a sair.
Em 3 dias, todas as principais cidades estavam vazias. Eles foram enviados para trabalhar noite e dia nos campos de arroz, sem descanso e quase sem comida. They were sent out from the city and go to remote area. They work very hard, but very less food for them, and most of them kill. So it means the education become like zero, nothing for education in Khmer Rouge time. Any food they help the worker just a little bit food, yes, but not much, because they think if we have powerful, we betray and may destroy the government. At the time they send letter to Khmer people who live in France, Paris from France, they let's come back and they said like that, and the new government, the country has independence. Actually, when they overcome, they may kill. Na ânsia de trazer o Camboja ao ano zero, Pol Pot migrou todas as famílias para o campo. As dividiu, forçou todas a jogar fora suas crenças e religiões e os impôs a devoção cega à liderança do Khmer Vermelho, denominada Angkar, que na língua local significa a organização. Giúp đỡ cho ông ca, chú cho ông ca một anh đâu cặp đầu hay ở nơi cho mình đôi xa kia lạnh thiên à đôi thấy đôi ở Việt Nam và bên kia bên Việt Nam bên kiếm du sắm đấy đó mà cái càng đó là ai hai bạn một đò tộc máy à máy hòm máy mò máy Pol Pot era reservado e poucos o conheciam. O Angkar foi a estratégia para nomear quem seria o mandante das ações. Empenhados em instalar um estado ateu, o Khmer Vermelho e seus soldados mataram todos os monges budistas, quebraram estátuas e destruíram templos por todo o país, erradicando assim as expressões religiosas tradicionais da época. In the time of Pol Pot ruled the country, every people become like a slave. They kill all the Buddhist men and every population who not follow them. Pessoas com algum grau de estudo ou pensamento potencial contra o regime foram enviadas para os centros de interrogatório, onde repetidamente eram torturadas, coagidas e forçadas a confessar conspiração, ou mesmo nomear parentes e amigos como conspiradores. Na prisão, foram obrigadas a escrever e assinar confissões falsas de crimes que não cometeram, como, por exemplo, roubar arroz dos campos, desobedecer ordens e até mesmo confessar espionagem pela CIA ou KGB. O centro de interrogatório mais famoso é o Tu Sleng, apelidado S21. O antigo colégio teve seus muros fechados com cercas eletrificadas. Nas salas de aula, foram erguidas minúsculas celas individuais, e as janelas foram fechadas com barras de ferro e arame farpado. Dentro de 2 ou 3 dias após serem levados ao S21, todos os prisioneiros eram conduzidos ao interrogatório. O sistema de tortura em Tu Sleng foi projetado para fazer com que os internos confessassem os crimes determinados pelo Angkar. Eles eram rotineiramente agredidos e submetidos a torturas com choque elétrico e sufocamento com sacos plásticos. Métodos muito utilizados para obter confissões incluíam o uso de afogamento simulado e a remoção de unha dos prisioneiros com o despejamento de álcool sobre as feridas. Esse era o destino daqueles que questionavam o regime, como também para aqueles que apenas pareciam ser uma ameaça. Professores, intelectuais, empresários e servidores públicos se tornavam um inimigo a ser exterminado. Nó là thứ hiền dừng lại kia kìa dừng lại khai đâu rồi ai sạc đọc đấy sao thế thôi khai
ba đánh vô cọp kia là mê nó vô bầm lý tao ai phải hiền. In Khmer Rouge time, you know, everybody is like the wise people, the high educated people, they were killed, all killed. A perseguição chegou a um nível tão absurdo que as pessoas que usavam óculos também eram levadas aos campos de extermínio, uma vez que aparentavam ser inteligentes e ter algum grau de instrução. Bây giờ sắp bây lần đầu về rồi nhưng bây năm nó cứ mít của nó sọc kia ọt bài ọt tức nom cố nom cháu rốt cái khả năng trong miền đây nó ở trong thư ảnh dụ thiên sộp đây năng tuột càng cái con cháu trong phum năng nặng chạy thư hiện thư lịch thư ấy ở được rột do vô tụi bay cháu lại trong thả ọt đi nhưng ọt mấy thứ ấy tê rồi thư ấy rồi ngày thích ngày buôn sao ngày buôn đó dạ ơi tàu chung nó thì xua dương thà lâu nó còn phun nó bên có bà hẹt ấy nên na thứ để hiên như na thứ bởi lý thứ ấy thọ nghe thế sọc đi ở bên nặng rất là mua than trà nên phải than mấy cái gì rồi mua than mấy cái đập bền bề xá nữa vô tàu một là bay chào lai. O chefe da prisão Kankev Iv, conhecido como Dut, foi o homem que interrogou, torturou e orquestrou o massacre do S-21. Ele foi o responsável direto por milhares de mortes. Mais tarde, diante do tribunal, Dut confessou e se responsabilizou pelas mortes em Tu Sleng. Đợi lại, nơi mình tin sau 21 ជីវិតមនុស្សជាង 10,000 នាក់ ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់អោនក្បាលជូនអបតក៏ជំនុំជម្រះខ្ញុំតែម្នាក់ឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរស-21គ្មានឲ្យតាក់ទងដល់កូនចៅណានេះគឺទទួលប៉ុណ្ណឹងទាំងស្រុងហើយវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកអស់នោះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានជូនគេចប់លប់ជាប្រចាំខ្ញុំអត់ភ្លេចទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយនេះដើម្បីមិនមែនកិច្ចការអំពីទរណកម្មអំពីអក្រិតកម្មរបស់ខ្លួនទេនិយាយពីចិត្តស្ដាងឲ្យវាឃើញថាទទួលស្គាល់អក្រិតកម្មត្រឹមកម្រិតណានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ Mas a barbárie do Khmer Vermelho não para no S-21. Diariamente, centenas de prisioneiros eram mandados para os campos de extermínio. Famintos, aterrorizados, amarrados e vendados, os prisioneiros mais uma vez eram torturados e espancados. Muitos deles, sem saber, eram forçados a cavar as suas covas pela manhã, e ali seus corpos seriam jogados já sem vida pela noite. O Khmer Vermelho não atirou em pessoas. Balas eram caras. As vítimas se ajoelhavam diante de poços e levavam golpes fatais com o que fosse mais barato e disponível. Machados, enxadas, eixos de carroça, varas de bambu, martelos, facões ou mesmo degolados com folhas de palma. Mẹ thòm ta đi đau ai thiết đó mới cặp hai đau cặp hai đâu dừng cùi rắn đặt nè cái bố đặt mặn mọc ngồi tiết năng tiết đọc nè thầy nè. Nesta vala foram enterradas mulheres e crianças. A maioria das mulheres empurradas para o buraco foram despidas e algumas delas estupradas. Mas a atrocidade vai além. Bebês foram executados aqui, e muitos deles mortos diante dos olhos de suas mães. Esta é a árvore da morte. Soldados agarravam os bebês pelas pernas e os lançavam contra a árvore. Depois de mortos, eram jogados na cova. Por que matar crianças? Por que esse jeito tão brutal? Primeiro, porque era rápido e fácil.
Além disso, quando um membro de uma família era assassinado, todos os outros também eram. Dessa maneira, ninguém ficaria vivo para se vingar. Entre a Guerra Civil e o domínio do Khmer Vermelho, cerca de 3 milhões de pessoas foram assassinadas, ou tiveram as suas vidas ceifadas devido à exaustão do trabalho forçado, doenças tratáveis e fome. Em 1979, após 3 anos, 8 meses e 20 dias de tortura e matança, o terror chega ao fim com a invasão do Camboja pelo Vietnã. Pol Pot finalmente foi derrubado e fugiu com o que sobrou do Khmer Vermelho para a fronteira tailandesa. Ele continuou como líder do partido por 20 anos e em 1997, quando o grupo se dividiu em facções, ele foi finalmente colocado em prisão domiciliar, mas morreu tranquilamente de forma natural menos de 1 ano depois. A ausência da guerra nem sempre significa o começo da paz. Após a queda do regime e o fim do Khmer Vermelho, a pobreza se instalou no país. Muitas famílias perderam suas casas, seus negócios e todos aqueles que poderiam reconstruir o país com as suas habilidades e faculdades haviam sido mortos. Ainda hoje, o país enfrenta os resquícios do terrível regime, mas essa realidade vem aos poucos sendo mudada. Essa benéfica transformação tem sido feita através de organizações como a Missão Adore. O grupo brasileiro atua há 14 anos na Ásia e desenvolve trabalhos na Índia, Camboja, Tailândia, Mianmar e Laos. No Camboja, todas as ações são destinadas a diminuir os impactos negativos do genocídio. A instituição tem alfabetizado comunidades remotas, além de proporcionar suporte físico e psicológico aos cambojanos de maior carência. Just after finish the Khmer Rule, people start slowly receive education, and until now we have better opportunity. Many organizations or people, especially like Adore Mission that we start here in Cambodia, it is the special chance for the people that they see the light of education. That is to make our community, our country growing now. O regime deixou sequelas que causaram feridas profundas e cultivaram medo, insegurança e desânimo. Mas através do acompanhamento e aconselhamento familiar, a missão tem instruído e gerado esperança às pessoas que passaram pelo Khmer Vermelho. Se eu pudesse nomear a principal consequência do genocídio, eu diria que foi a destruição da base familiar. Por isso, todas as nossas forças se concentram na restauração familiar. Enquanto as sequelas da alma são curadas, a Missão Adore cuida das dores físicas dos locais. A clínica de fisioterapia montada no vilarejo de Kampong Speu tem sido motivo de alegria para um povo que guarda em seu corpo os efeitos do trabalho exaustivo. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta aqui no Camboja. Atualmente eu tenho trabalhado aqui através da Missão Adore. Nós temos uma clínica de fisioterapia e esse aqui é o Maltap, um dos meus pacientes favoritos. Tem 83 anos e com poucos atendimentos na clínica de fisioterapia ele recebeu a cura e tem feito um ótimo trabalho de divulgação da clínica de fisioterapia aqui no Camboja, nos templos budistas e para todo o pessoal aqui do vilarejo. Tá, alô, Otmin Chu? Next, Soxabai. Okun. A educação é o caminho para o progresso. Quanto mais em um país onde o índice de tráfico humano, escravidão moderna e prostituição infantil está entre os mais altos do mundo. Vou te contar um pouco mais sobre o mercado que tem assolado os países do Sudeste Asiático. O Camboja é frequentemente chamado de o Reino da Maravilha, mas basta virar algumas ruas e encontrará um mundo sórdido onde o sexo é a mercadoria e as crianças usadas como moeda.
o Khmer Vermelho nos acompanhará até o final desse documentário. Os gritos de dor e de sofrimento ainda ecoam pelos escombros, e os especialistas dizem que a partir desse período brutal e sem lei, após a queda do regime, que a prostituição, o trabalho escravo e o tráfico sexual começaram a florescer. Buscando se reerguer, mas ainda alimentados pelos impactos negativos de um extermínio sociocultural, sem referência, estudo e capacitação, grande parte dos cambojanos sofrem com a falta de oportunidade econômica. Dessa forma, a soma de falta de instrução e educação geram desemprego, e o desespero gera atitudes irrevogáveis. Mães vendem seus filhos, crianças são entregues ao trabalho escravo, e as meninas são forçadas a vender as suas virgindades para os traficantes do sexo. Estima-se que mais de 300 mil crianças sejam obrigadas a trabalhar para sustentar as necessidades de suas famílias. A pobreza causa espanto. Sem alternativas, essa comunidade se instalou sobre um cemitério, e os túmulos são auxílios estruturais para as atividades do dia a dia, como cozinhar, comer e dormir. Ela disse que bota ali dentro da bicicleta e sai vendendo pelas ruas. Então ela vive justamente isso aqui. Eu moquei on tua cá, ani praia nem, né? Atnia pai ha? Hai cái màu xanh đặt sữa bún độc liền. Oh, ok. Lien. Ok. Então, atnia pai ha? Ok. Ela disse que para ela não tem problema nenhum, tá trabalhando aqui. Vocês veem que é um túmulo que ela tá cozinhando em cima, né? Tá preparando as coisas. Mas ela disse que lava e que aí não tem problema nenhum. Para ela não é um problema trabalhar em cima desses túmulos. Mais ou menos isso. Ó com tcharam. Ó com... Tchau, tudo. As crianças brincam livremente em meio às sepulturas, e o acesso à educação é uma utopia. Em alguns casos, pais doam seus filhos sem nenhuma recompensa, apenas pelo simples fato de ter uma boca a menos para alimentar e, consequentemente, gerar uma nova possibilidade de futuro para o seu filho, seja com quem for. Ele tá dizendo o pai dela tá dando pra mim. O pai dela tá dando pra mim. Olha, essa garota, o pai tá dizendo que eu posso levar, ó, tá vendo? Como é fácil. Você pega. Gente, ele tá dando de verdade. Como eles são muito pobres, acontece o que acabou de acontecer agora. O pai ofereceu 2 crianças dele, 2 filhos pra gente, em troca de nada. O paraíso sexual é exposto em uma vitrine a céu aberto. Mulheres e meninas cambojanas mudam-se das áreas rurais para as cidades turísticas, onde são submetidas ao tráfico sexual em bordéis e, mais frequentemente, em estabelecimentos sexuais indiretos, como cervejarias, casas de massagem, salões de beleza e bares de karaokê. Os homens cambojanos formam a maior fonte de demanda de exploração sexual. No entanto, turistas do mundo inteiro são levados ao país conhecido como Fronteira Aberta à Prostituição Infantil na Ásia. Dá pra moer, 16 anos ela tinha. Strul. Pimon kan at ni strul. Timon at ni loy. Macam lepas tu kan. Selain loy. Sam my friend, some my friend look. Like my friend, listen my friend. Yeah, my friend not good. Yeah, he come not good. You know. Ela falou que ela quer ir com você. Quer mais rádio? Algumas jovens são atraídas por falsas ofertas de emprego, enquanto outras jovens são vendidas por seus próprios pais.
ការកាត់ឡើងនៅហេតុផលមួយដែលឲ្យមានចំណោទចោទឡើងថាមូលហេតុអីមានស្ត្រីពិសេសច្រើននៅតាមផ្លូវឬក៏តាម KTV ឬក៏តាមសាធារណៈផ្សេងៗដោយសារតែយើងមើលទៅជាមួយតកតងនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទីមួយពួកគាត់បានរៀនជីវភាពរបស់គាត់ខ្វះខាតគាត់មិនអាចរកការងារបានអញ្ចឹងការធ្វើនេះវាស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់តែ make up ខ្លួនគាត់តែងខ្លួនហើយគាត់ទៅអង្គុយនៅចាំកន្លែងឬក៏តាម Com a destruição de escolas e de livros no período do genocídio, o senso de importância a respeito dos estudos pareceu diluir-se no país. Apesar das escolas construídas pelo governo no período pós-guerra, o país tem elevados índices de analfabetismo funcional e milhares de crianças sofrem com o baixo nível de estudo. ចឹងគាត់តាទៅកន្លែងមួយដែលគាត់ make up ខ្លួនហើយគាត់តែងខ្លួនហើយគាត់អង្គុយចាំគេហើយគាត់ទទួលបានថវិកាច្រើនដែរចំនួនឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់អាចមកយករកបាន20 30 រៀល 50 រៀលហើយចាក់តងនឹងបញ្ហាទី2នោះគឺពួកគាត់អត់មានចំណេះដឹងដល់ពេលដែលគាត់ខ្វះចំណេះដឹងគាត់ចាញ់បោកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាទៅនេះទៅធ្វើនេះទៅអស់លុយបានលុយច្រើនហើយស្រួលវាមានបញ្ហាចោលនេះជាបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាទី2បញ្ហាដែលគាត់មិនអាចរកការងារធ្វើបាន Em resposta a essa necessidade, a Missão Adore construiu a escola One Hope em um vilarejo próximo a Phnom Penh. Atualmente, a One Hope oferece estudos de qualidade para mais de 230 crianças e após a construção e inauguração de 8 novas salas de aula, o número de alunos atendidos no próximo ano letivo dobrará. Além das atividades educativas, a One Hope instrui a partir de valores e princípios cristãos, capaz de criar e estabelecer um caminho seguro, justo e humano para essa geração. My name is Peng Supek. I am a national director of Adore Mission Cambodia, and we have a school here in Kampong Speu. It is One Hope International School, and the reason that we start this school because our community really need education. After the war that happened in Cambodia, Pol Pot time, after that our people like miss or lost the chance for education, and it grows slowly until now. This is the community that far from the town. It is a remote area, and the people really need education. That is why we start the school here. And the school here to bless our communities. I am so happy, very happy, and thank you so much for everyone in over the world that support here to make this school happen. Nós entendemos que a educação é a melhor estratégia para o início de uma transformação. Decidimos abrir uma escola de onde vêm os maiores índices de tráfico humano, gerando emprego para os locais e transformando a vida de centenas de crianças e suas famílias. The school has provided jobs for the local teachers and staff so they can improve their living conditions. A organização aposta na educação como forma de prevenção para quebrar o ciclo de miséria que afasta as crianças dos bancos das escolas e, na maioria das vezes, as atira para a prostituição. Em 2015, eu disse sim ao Senhor quando Ele me falou para abrirmos essa escola, para trazermos a prevenção para que crianças não entrem na prostituição. Através da educação, temos trazido libertação para crianças no tráfico humano. Através da escola One Hope International School, nós temos promovido vida e transformação. Aulas de inglês e artes fazem parte da grade curricular. O bom desenvolvimento das crianças tem gerado um novo momento em seus lares e impactado toda a família. O trabalho da arte na escola tem sido muito bom porque
Nós temos trabalhado a desenvoltura da criança através da coordenação motora. Muitas crianças elas não têm acesso, nas outras escolas elas não têm esse conhecimento de trabalhar com arte, de trabalhar com desenho, de recortar, de conhecer as cores. E elas se alegram muito de vir, saber dizer para mim, Titia Pran, eu já consigo fazer, eu já consigo cortar, eu já consigo saber as cores. Um complexo à disposição da comunidade, com quadra poliesportiva, campo de futebol, igreja e espaço para eventos. Aqui são feitos eventos em datas comemorativas e atendimentos pontuais de assistência aos moradores locais. Através da escola nós estamos alcançando muitas pessoas e esse é um dia especial que estamos preparando cestas básicas para serem distribuídas amanhã na festa de Natal. E eu sei que vai causar um grande impacto porque essa comunidade é uma comunidade carente e isso vai suprir a necessidade deles de alimentação, de higiene. Enfim, nós estamos muito felizes e sei que eles vão estar muito felizes em receber essas cestas básicas. Nos tempos de Khmer Vermelho, a religião foi estritamente proibida. O regime tentou eliminar o budismo e qualquer outro tipo de adoração foi banida. Monges foram mortos ou despidos ou enviados para os campos para trabalhar como escravos, e os templos foram destruídos, profanados e usados como campo de morte. Quase todos os muçulmanos que viviam no Camboja foram mortos. Antes de morrer, muitos deles foram martirizados e forçados a comer carne de porco. They're not just religion at the communists of Pol Pot. They found to shoot or kill everyone in everywhere around the temple. As pessoas tiveram que se submeter somente ao Angkar. Igrejas e mesquitas também foram destruídas, e milhares de religiosos que eram vistos como líderes morais da comunidade foram destituídos e mortos. Cristãos, muçulmanos, minorias étnicas e indígenas também foram abatidos. E qualquer um suspeito de nutrir pensamentos impuros sobre o regime foi perseguido. Entre a guerra civil e a tomada de poder do Khmer Vermelho, muitos cambojanos fugiram para os templos para se proteger. So we started the war in 1972 until April 1975. Actually, every population need to move to temple for civil life because we think Khmer Rouge or like Pol Pot, they believe religion, they can't kill everyone in religion temple. So we think it's wrong. Esse é o Angkor Wat, um templo situado em Siem Reap. Foi o principal refúgio para os cidadãos. Considerado como a maior estrutura religiosa já construída, é um dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo. Inicialmente criado para adorar o deus Vishnu do hinduísmo e a posteriori transformado em um templo budista. Essa mudança hindu-budista aconteceu por 4 vezes, de acordo com a queda e ascensão de um novo reinado. Tornou-se um símbolo do Camboja, aparecendo em sua bandeira nacional, e é a principal atração do país para os visitantes. Actually, in the temple at the time, no religion, no anytime festival of religion that we follow. They're not allowed to do anything, but everyone doing like a worker or the slave work for the government for every day. O genocídio criou uma descaracterização religiosa. A história sangrenta do extermínio em massa gerou frieza na espiritualidade e criou uma cultura religiosa tradicionalista. Hoje, 96% dos cambojanos ainda são budistas, mas muitos deles vivem a religião por honra aos pais, ou apenas pela necessidade de suprir uma lacuna. Os princípios do budismo já não são tão atuantes em suas vidas. សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿទៅលើពុទ្ធសាសនាហើយពីមុនមកគឺតាំងពីដូនតាចាមានតាយាយទួតតាទួតរហូតមកដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៀតចារហូតមកដល់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនា O tradicionalismo e a falta de esperança geram confusão na cabeça de muitos quando o assunto é vida espiritual.
Muitos budistas praticam hábitos hindus ingenuamente, indo na contramão de suas doutrinas pelo simples fato dessas ações serem costumeiras. Everyone say I am Buddhist because they born in Buddhist families, but they don't really in reality they don't know much about Buddhist teaching. They don't know what the Buddha say. Even the book of Buddha they never read. Most of them they just follow. They see what the people, the parent or grandparent doing. Even the real practice now, I can say that it's not follow the Buddhist teaching. Most it's from Hindu activity. ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងដែរឧទាហរណ៍ដូចថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានជំនឿខាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃសិលឬមួយក៏ពេលដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើបុណ្យមានបុណ្យសពហើយគឺយើងមានបុណ្យ7ថ្ងៃទៅ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចារហូតដល់បន្តទៅទៀតគឺយើងមានដូចជាថ្ងៃសិលអីចឹងគឺយើងធ្វើចង្ហាន់មានបច្ច័យអីចឹងយើងទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តចាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់ដែលអ្នកចែកឋានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់យកទៅគឺគាត់អត់បានទទួលទេ Como por exemplo, muitas famílias cambojanas budistas constroem casas de espíritos na entrada de suas residências. Segundo religiosos e estudiosos locais, essa é uma prática hindu. Por outro lado, o cristianismo tem sido o agente de transformação. A redenção estabelecida através de Jesus coloca um ponto final na proposta do karma budista. Muitas pessoas, incluindo soldados e líderes do Khmer Vermelho, têm encontrado no cristianismo a única saída para o perdão de seus pecados. Mas a noção de karma ainda os assola e traz à tona o peso de carregar as suas transgressões para a próxima vida. សិនជាយើងស្លាប់ទៅអានឹងអាចថាបើសិនជាយើងសាងកុសលបានច្រើនមានន័យថាយើងធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលយើងនៅរស់នឹងបានច្រើនយើងធ្វើបុណ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចទៅកើតនៅចាធ្វើអាក្រក់ច្រើនគឺយើងទៅកាន់ឋាននរកអញ្ចឹងទៅចាមាននរកឯណា18ជាន់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែររឿងហ្នឹងចាហើយយើងក៏អត់ដឹងខ្លួនឯងថាតើយើងធ្វើបុណ្យច្រើនជាងបាបឬមួយក៏យ៉ាងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគឺយើងអត់ដឹងដូចគ្នា Before I was a Buddhist monk for 8 years and I become the head of the Buddhist monks, like in charge some other pagoda in the district. In 2006, after 8 years as a Buddhist monk time, I decide to leave and I go to one province, the famous province in Cambodia. The people know that Angkor Wat province. I just go there. I don't know anybody that time, but just go. I find the place. I just get to know one pastor. I did not like Christian that time, but because I need the job to work, so I decide to come to that church and talk with pastor. And the pastor just allowed me to teach English with the children like here at our school. And after some time, the pastor just say, I would like to know more about Buddhism, so please we have some time together and we talk. I said, okay, I think about I will change that pastor become a Buddhist like me. And every day we talk about Christianity and Buddhism. After about 8 months, I accept Jesus become my savior. So I thank God for that He make a way, choose me to get the salvation that He died for me over 2,000 years ago. Em busca de uma identidade genuína, o povo cambojano está sedento por transformação. Imergida na cultura cambojana e com um relacionamento sólido junto à comunidade, a Missão Adore tem implantado igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar de Cristo e trazido esperança à luz do Evangelho. Hoje, são 10 igrejas implantadas na Ásia e cerca de 3.200 pessoas convertidas ao cristianismo.
ex-hindus, muçulmanos e budistas que hoje encontraram paternidade e resolução espiritual para adorar um único Deus. Para que todo esse trabalho permaneça por várias gerações, o treinamento de missionários cambojanos é essencial. Acreditamos que através de implantação de igrejas alcançaremos essa geração. Em um mundo caído, onde líderes tiranos governam com força ideológica e militar, torturam e matam seu próprio povo e zombam da liberdade e da dignidade humana, somente o Evangelho oferece esperança verdadeira e duradoura. Pol Pot aprisionou perpetuamente, derramando o sangue daqueles que supostamente eram desleais à sua visão. Cristo libertou eternamente, derramando o seu próprio sangue por aqueles que foram verdadeiramente desleais a Deus, mas que creram na salvação. A ausência da guerra não significa a volta da paz, mas o conhecimento da verdade gera estímulos para continuar.